Brasil campeão sub-20. Onde estão? Seleção principal, claro, e sim a Sub-20. Na grande decisão, o Brasil derrotou Portugal para levar a taça. Então esses jogadores tiveram a honra de serem O coroados Jadson. campeões mundiais com a amarelinha. O Mas Magic, agora, mano. anos depois dessa conquista, o que aconteceu com eles? Será que brilharam na carreira como todo mundo esperava? Deixa eu mudar o É o que titular vamos aqui. ver nesse vídeo. Começando com o goleiro, que era uma promessa gigantesca. O Gabriel. Vai pra bola, bateu, defendeu Quem? Gabriel! Na época, com 18 anos, foi campeão com a seleção e em 2012 chamou a atenção do Milan, que comprou ele. Só que no Milan ele tinha que dividir vaga com outros muito mais Pô, experientes. não conheço, viado. Eu não tô nem forçando. Então acabou sem espaço, sendo emprestado para outros clubes, como Capri, Napoli, onde ficou só no banco, Cagliari e lá vai. Pelo Milan mesmo, ele só conseguiu ter 7 jogos, tá ligado? Até que no mês de 2022, ele decidiu voltar pro Brasil. Mas não pro Cruzeiro, onde tinha sido revelado, e sim pro Coritiba, onde foi titular. Até que foi emprestado pro Juventude e no fim de 2024 foi comprado pelo Vitória. Hoje, com 32 anos, o Gabriel atua por lá. Mas se O maluco não é o do América. Ah, é o Gabriel do Juventude. Filha da puta fechou o gol contra o Corinthians. tu acha que ele não teve tanta fama como esperado, espera só até ver os outros. Nesse vídeo vamos ver onde tá cada jogador por ordem de idade, do mais novo ao mais velho. E um detalhe, nessa lista vamos contar com todos os jogadores que atuaram na grande decisão contra Portugal. Agora o próximo jogador também voltou pro Brasil, mas com uma bagagem muito maior na Europa. O Felipe Coutinho. Olha ele aí, Coutinho ó. deixou pro Henrique, dividiu, Felipe! Gol! Revelado no Vasco, Olha o ele Coutinho aí, começou sua ó. jornada na Europa em 2010 com a Inter de Milão. Então quando foi disputar a Copa do Mundo Sub-20, já até atuava no futebol europeu. Então o cara jogou muito na Copa, marcou 3 gols, sendo uma peça fundamental. Até que 3 anos depois, foi comprado da Inter pelo Liverpool, onde virou um dos melhores jogadores da Inglaterra. O cara tinha tudo para crescer cada vez mais. Nossa. Então em janeiro de Eu quero Prime 2018, Coutinho, foi mano. comprado pelo Barcelona por incríveis 135 milhões de euros. Só que no Barça acabou tendo muitos jogos apagados, não tinha tantos gols assim, então foi emprestado para o Bayern de Munique, onde foi reserva, mas também teve bons números, sendo campeão da Champions. Até que voltou para o Barcelona, mas acabou sofrendo com muita lesão no joelho. Então foi vendido pro Aston Villa da Inglaterra, onde não conseguiu se firmar e finalmente emprestado pro clube que tá até hoje, Olha aí, ó. o Vasco. Hoje, com 32 anos, o Coutinho atua no Brasileirão. Infelizmente não teve a trajetória que sonhava nesses últimos anos. E o Coutinho pode até ter ido muito bem naquele Mundial, mas nada se compara com a atuação do brasileiro, que foi eleito o melhor jogador de todo o torneio. Esse cara eu fiquei impressionado em ver como tá hoje. E assim, pra esse vídeo eu fiz muita pesquisa, mas toda ela ficou muito mais fácil com o navegador que eu já uso há meses. Ah, vai O meter a D, Opera viado. One que eu uso. Porra, Posso ainda, mas personalizar dessa merda de sem olha ópera, a mano. exigência de transmissão com útil. Essa Pelo amor de incluída Deus, do amigo. aba. Aqui, vou ficar toda sem aba assim. Eu uso Ai, pelo campeões amor de sub Deus, amigo. totalmente de grão. Chegamos no atacante, que também era uma baita promessa. O Negueba. Ah, Esse cara tinha acabado de ser o melhor da Copinha, de 2011. Então foi convocado pra Copa e atuou em todas as partidas, até dando uma baita assistência mano, o Negueba ele não jogou no Curitiba? num cruzamento na semifinal. Naquele ano ele atuava no Flamengo, time que o revelou. Então foi ganhando chance no time principal, mas acabou não conseguindo a vaga de titular absoluto. Mesmo assim, era bastante usado. Até que o Flamengo fez uma negociação para emprestar ele pro São Paulo. Só Nossa, que antes nem- de jogar nem lá, lembrava dele veio no um São baque. Paulo. Acabou tendo uma lesão grave no joelho. E daí depois de se recuperar, voltou pro Flamengo, onde ficou sem muitas oportunidades, sendo transferido pro Coritiba. Aí pelo Coritiba ele conseguiu finalmente se destacar. Ah, olha aí, ó. Agora eu sei porque eu lembro. Carlos Coimbra, Então em 2016 foi pro Grêmio. Só que as coisas começaram a desandar, teve uma passagem apagada. Então foi para Atlético Goianiense e Ponte Preta e em 2018 assinou com um clube muito aleatório, o Gyeongnam, da Nossa Coreia do Senhora. Sul. A partir daí ele realmente começou a assumir de vez os holofotes. Entre alguns períodos sem clube até, ele passou também pelo Incheon United, ficou alguns meses no Criciúma, em 2022 foi pro Port FC da Nossa Tailândia Senhora. e em 2024 assinou com um clube que tá até hoje, o Lampung Warriors, da primeira divisão tailandesa. Nossa Sim, Senhora. hoje com 32 anos, o melhor jogador da Copinha e campeão com a seleção sub-20 Tá ganhando atua dinheiro, no né? futebol tailandês. Que loucura! Agora, depois do Negueba, vamos pro camisa 5 e titular absoluto daquela seleção, o volante Fernando.
Ele foi revelado no Grêmio e era tão bom que com só 19 anos já virou titular do Não tricolor lembro gaúcho. dele. Tinha tudo pra ser um baita volante do futebol mundial. Era Não fundamental na recuperação e na saída de bola. Ainda depois de conquistar o título com a seleção, continuou no Grêmio, até que em 2013 foi comprado por 11 milhões de euros pelo Shakhtar. 11 milhões de euros naquela época era coisa, hein? Mas no Não, era. Shakhtar acabou não sendo titular. Mesmo assim, quando atuava, ia bem. Então foi comprado pela Sampdoria, onde aí sim foi titular absoluto. Não conheço, Isso mano, chamou a acho que eu já atenção ouvi de outro falar, clube, mas- o Spartak Moscou, da Rússia, que pagou 12 milhões de euros por ele. E essa compra valeu a pena. Ficou no clube por 3 anos, disputando É aquele que deixou o cara sozinho na Alemanha e que viajou pra levar um remédio pra um parente dele, algo assim. Ah, então. Ah, é esse cara? quase 100 partidas pelo Spartak, até jogou na Champions 2017. Até que em 2019 saiu da Europa, mas para ir para um time chinês. O cara que fez merda com o malandro do Rio, o cara preso na Rússia. E o cara tá. Qual que foi o desfecho? Eu nem lembro mais dessa porra. O maluco tá preso, o maluco foi solto, qual que é? O Benjin Goan. Só que, né, vocês estão ligados o que aconteceu na China depois disso. Em 2021, João mandou ele rescindiu R$5, com o Beijing, ficando sem clube por alguns meses. Como assim? Alguém explica, viado, se eu não me engano. Eu posso estar falando merda, que a última vez que eu vi esse caso faz muito tempo. Ele pediu pra um cara levar remédio pra ele. Tá ligado? Eu acho que, vamos supor, ele deve ter dado dinheiro pro cara. E o cara devia ser um leigo. Aí o cara foi e foi preso, mano. Porque caiu em tráfico de droga, tá ligado? Remédio controlado, é um bagulho assim. Ele mandou um cara viajar onde ele morava, com um remédio que foi identificado como ilegal na entrada do país. Aí o cara precisava do auxílio desse Fernando. E esse Fernando mandou um foda-se. Mas logo assinou com o Antalyaspor, da Turquia, e no mês de Caralho, 2023 filha da assinou com um puta, clube mano. que tá até hoje, o Al Jazeera, de Abu O maluco ficou preso 2 anos, mano. Que porra é essa, cara? Dhabi. Ele não tá nos holofotes do Porra, futebol mano. mundial, mas com certeza tá tendo uma vida boa nos Emirados Árabes. Filha da puta, Só que mano. o Fernando não era o único volante daquela seleção campeã sub-20. Do lado dele jogava outro cara, que teve uma carreira um pouquinho mais vitoriosa. O Ah, Carlos Henrique esse é bom. Casemiro. O Casemiro era o camisa 8 naquela Copa e nem precisaria dizer que era o titular absoluto. Até que em 2013 foi comprado por 6 milhões de euros pelo Real Madrid, fazendo parte do elenco campeão europeu de 2014. Mas não ficou só no Real, depois foi emprestado pro Porto. Só que logo em 2015 voltou para Espanha, onde se tornou um dos melhores jogadores do mundo, conquistando tudo que é possível, incluindo 5 E Ligas o dos pior é que o Campeões. Casemiro é corintiano. Então em 2022 saiu do Real como uma lenda e agora tá no Manchester United, É uma foda. carreira gigante. Depois vamos chegar no jogador que foi literalmente o artilheiro e eleito o melhor jogador daquele mundial. Agora, continuando por ordem de idade, o próximo jogador é só um mês mais velho que o Casemiro. O meia Eduardo Rodrigues, Meu Deus, o mais Cucu. conhecido como Dudu. Boa bola pro Henrique, girou, devolveu pro Dudu, invadiu, bateu! Gol! Meu Deus, mano. O Dudu, com 19 anos, foi um cara fundamental para a seleção. Ele jogou muito, fez um gol no último jogo da fase de grupos, marcou nas oitavas, fez gol nas quartas, deu uma assistência nas semis e ainda deu outra assistência na grande final. Com 3 gols e 2 assistências, por pouco não foi eleito o melhor do torneio. Então logo que conquistou a Copa, o Dudu foi comprado por um time da Europa, o Dinamo de Kiev. Mas no Dinamo ele teve dificuldade de adaptação, tanto que só jogou 30 jogos em 3 anos por lá. Então voltou pro Brasil em empréstimo pro Grêmio, mas começou a se destacar mesmo a partir de 2015, quando foi comprado pelo Palmeiras. Ele foi uma das primeiras contratações da era Crefisa, onde ganhou tudo: Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e lá vai. Também passou por uns meses no Catar, mas logo voltou pro Palmeiras, onde ficou até 2024. Até que na virada de 2024 para 2025, voltou pro clube que o revelou, o Cruzeiro. Ninguém pode dizer que ele não teve uma carreira de sucesso, né? Mas continuando, a gente chega no cara que era o camisa 9 e uma promessa gigante pro futuro da seleção, o atacante William José. Olha o Bahia aí, ó. Travessão, vai sobrar pro gol brasileiro, William! Ele era o centroavante, marcando 2 gols e dando uma assistência. Sim, na época eu jogava no São Paulo. Até que depois de um tempo lá, onde até ganhou a Sul-Americana, ele foi emprestado pro Grêmio, depois pro Santos, e em 2014 foi emprestado pro Real Madrid e Castilha. Sim, o Caralho. time B do Real, mas não conseguiu se firmar. Mesmo assim, parece que gostou do futebol espanhol. Depois foi pro Real Zaragoza, Las Palmas, em 2016 foi comprado em definitivo pela Real Sociedad por quase 10 milhões de euros. Então se firmou na Real Sociedad, ficando lá por anos, ganhando a Copa do Rei de 2020 e tendo mais de 170 partidas. Até que foi emprestado pro Wolverhampton na Inglaterra, emprestado pro Real Betis e comprado pelo Betis por 10 milhões de euros, onde teve bons números também.
Então em 2024 foi comprado pelo Spartak Moscou, da Rússia. Mas sua passagem na Rússia durou pouco. Logo rescindiu o contrato e em janeiro de 2025 veio pro clube que tá até hoje, Vou falar, eu aceitaria ele no Corinthians. o Bahia. Pro Bahia foi uma contratação de peso. Não é de brincadeira. Afinal, o cara conta com mais de 100 gols na Europa. Agora, o próximo jogador da lista foi ainda mais fundamental para o Brasil ser Eu campeão. aceitaria. Tanto que marcou 2 gols contra Portugal na decisão. Com um deles sendo um dos gols mais bonitos de toda a Copa. Bola, se o campo tá no bico da grande área, cruzamento na boca do gol direto. Golaço! Ô cagado do caralho. Sim, o Oscar era uma joia da base. Tanto que em 2011 mesmo já era titular do Internacional. Até que em 2012 foi comprado por ninguém menos que o Chelsea por 32 milhões de euros. Olha aí. Sendo até aquele momento a maior venda da história do futebol brasileiro. Então foi pro Chelsea, onde vestindo a camisa Pô, mas ele pulou do São Paulo, né? 8 virou um jogador gigante. Era titular em todas as competições e até titular da seleção brasileira principal. Se não fosse por ele, a gente teria perdido de 7-0 e não 7-1. Então no Chelsea ele realmente se consolidou. Até que na virada de 2016 para 2017, veio a notícia que chocou todo mundo. No auge dos seus 25 anos, o Oscar decidiu sair para defender o Shanghai Port, da China, ganhando na época o terceiro maior salário do futebol mundial, só atrás de Messi e Cristiano. Aí se as pessoas Caralho, achavam é que ele muito ia pra rico, China, mas mano. logo voltar, o cara literalmente ficou lá por 8 anos, tendo números impressionantes de mais de 200 participações a gol. Será que ele é bilionário? Mas chegou uma hora que ele decidiu sair. Então em janeiro de 2025, aos seus 33 anos, assinou com o clube que tá agora. Não, ô chat, pô, bilhão é muito. Posso trazer uma info? Posso trazer uma info? Vou trazer uma info. Porque vocês estão, tipo assim, falando que é óbvio e tal. Pô, eu não acho que é óbvio, ele pode ser. Mas eu vou trazer uma info. Vou trazer uma info que vai fazer todo mundo dessa live coçar a cabeça. Se liga. Né, que eu salvei essa porra pra falar em live. Mano, vocês não tem noção o quanto bilhão é muita coisa. Se liga. 1 milhão de segundo é 11 dias. 1 milhão de segundo é 11 dias. 1 bilhão de segundo são 31 anos. Sabe? Porra, quando eu descobri isso, me fez coçar a cabeça, viado. Mas ele pode ser bilionário mesmo. Eu só quis trazer essa info aí mesmo. Ele pode ser bilionário mesmo. O São Paulo, que o revelou, uma transferência de peso pro tricolor paulista. É muito bom ver os times do Brasil se fortalecendo, mas ele não foi o único daquela seleção sub-20 que decidiu voltar. O próximo da lista também atua no Brasileirão agora, o Danilo. Como lateral da seleção sub-20, ele Nossa foi titular Senhora. absoluto. Todo tanto esse que não cara é foi brincadeira. substituído em nenhum momento. Jogou literalmente todos os minutos. Na época ele estava no Santos. Mas claro, logo foi pra Europa, comprado pelo Porto, onde se tornou um dos melhores laterais. Então em 2015 foi comprado por ninguém menos que o Real Madrid, onde o cara conseguiu 2 Champions no currículo. Mas não era titular absoluto. Tinha muita disputa de posição com Carvajal e outros jogadores, tá ligado? Até que em 2017 foi comprado pelo Manchester City Nossa, por 30 nem lembrava milhões de disso. euros, onde ficou mais 2 anos. Em 2019 foi comprado de novo, dessa vez pela Juventus. Aí foi pela Juve que o cara mais atuou, jogando em mais de 200 partidas e eventualmente se tornando capitão por uma temporada, além de jogar 2 Copas pela seleção principal. Uma carreira gigante. Até que no fim de 2024, com o contrato acabando, ele estava pensando em assinar com o Napoli. Mas depois de algumas conversas, ele decidiu aceitar. Pior que eu aceitaria ele no Corinthians. Eu sou hipócrita, não. Mas o que ele é ruim na seleção é brincadeira, entendeu? Eu aceitaria no Corinthians, mas ele na seleção é inacreditável. Porra, viado, no Corinthians, meu Deus do céu. Proposta do Flamengo. Agora ele defende o time com a maior torcida do Brasil. Ele realmente teve uma carreira boa. Mas se o Danilo tivesse realmente ido pro Napoli, ele ia voltar a ser companheiro de equipe dele, do Juan Jesus. Quem? Naquela Copa do Mundo Sub-20, o Juan Jesus foi titular absoluto, sem ser substituído Pô, em esse eu não nenhum conheço. momento também. Era um zagueiro muito forte e rápido, fundamental para a conquista do Não título. conheço. Na época ele jogava no Internacional, time que o revelou. Mas claro, logo começou a chamar a atenção de times grandes da Bom Europa. zagueiro? Então em Ah, pode 2012 trazer- foi pode comprado trazer. do Inter pra Inter, Augusto onde logo Melo, virou pode vir. titular. Ficou anos jogando na Inter, mas uma hora começou a perder espaço para jogadores como Miranda, então foi pra Roma. Mas na Roma também não foi aquele titular absoluto, tinha altos e baixos. Mesmo assim, ficou no clube até 2021, quando finalmente se transferiu pro que tá até agora, o Napoli. Hoje no Napoli ele fica alternando entre titular e reserva, Eu tenho mas fez 21, parte do tenho elenco 21. campeão italiano de 2023, até que conseguiu uma boa carreira na Europa. Pô, mano, eu tô falando sério, eu nunca ouvi falar desse sujeito, mano. Não tô nem de sacanagem. Mas infelizmente
O resto eu escutei tudo, mas esse cara eu nunca O tinha campeão escutado. italiano de 2023, até que conseguiu uma boa carreira na Europa. Mas infelizmente, Falando sério. esse não foi o caso da sua Não, e cabe no Corinthians. dupla de zaga. O próximo campeão mundial sub-20 teve uma carreira muito mais conturbada. A dupla de zaga do Juan era o camisa 3 Bruno Uvini, que Nossa, esse é ruim de bola, Deus me livre. tanta confiança do técnico que não foi substituído em nenhuma partida. Jogou todos os minutos do Brasil. Nossa, Aí, enquanto isso, ele tinha contato com o São Paulo, Nossa, onde esse ficava é ruim de alternando bola. entre base e profissional. Até que em 2012 foi comprado pelo Napoli. Tava começando sua carreira na Europa. Só que lá acabou não tendo a Nossa, esse é consistência ruim que de queria, bola. ficando muito no banco. Então foi emprestado por um clube menor, onde continuou no banco. Em 2014 decidiu voltar para o Brasil, assinando com o Santos. Uma hora ele podia deslanchar, mas também não foi bem aproveitado. A partir daí começou a se transferir demais. No fim do empréstimo no Santos, foi emprestado para um time da Holanda e depois Nossa comprado Senhora. pelo Al Nassr, da Arábia Saudita. Nossa, onde esse cara foi Bom, na parar, época o mano? Al Nassr não tinha tanta grife. Aí depois de 3 anos no Al Nassr, foi para um time do Catar, voltou para a Arábia jogar no Al Ittihad e em 2021 ficou sem clube por uns 3 meses. Até que encontrou sua nova casa, o FC Tóquio, do Nossa. Japão. Mas também não teve muita consistência, Misericórdia. então ele viu que era hora de voltar pro Brasil, conseguindo um contrato com o Grêmio, Olha o onde Grêmio aí, conseguiu ó. ter bastante jogos, mas muitos ficou no banco também. Tava complicado, então perdendo espaço no Grêmio, decidiu rescindir o seu contrato e abraçar a oportunidade de um time do Nordeste, o Vitória. Hoje o Bruno Vini defende as cores do Vitória, Nossa. pelo menos vai disputar a primeira divisão. Bom, até aqui a gente viu jogadores que foram muito bem naquela Copa Sub-20, mas nenhum deles foi tão bom quanto ele. O cara que foi o artilheiro e eleito o melhor jogador de todo o torneio. O camisa 19, Henrique Almeida. Meu Naquela Deus. Copa do Mundo ele deu uma assistência e marcou 5 Mano, ele não é o. Ah, não. O que eu. Mano, caralho. Quem é que é o Banana? É o Leandro Banana, não é? Que os caras apelidavam. Era Leandro Banana que os caras apelidavam antigamente, né? Pô, ele jogou no América Mineiro, né? Esse cara aqui. se eu não eles me na engano. semifinal América Mineiro ou contra o México. Curitiba? Tira o cruzamento para a área, toque de cabeça! Gol! Ah, Leandro Pereira, Na isso, frente, Leandro virou o Pereira. cruzamento no gol! Tu tem noção, ele foi o bola de ouro e o chuteira de ouro da Ah, ele Copa. é bagre. Pra muita gente, isso aí era um selo garantido de uma carreira gigante. Então, quando ele voltou pro São Paulo, time que foi revelado, voltou com esse peso de ser considerado o melhor do mundo sub-20, tá ligado? Mas essa premiação acabou saindo pela culatra. Todas as expectativas gigantes em cima dele acabou atrapalhando sua chance no São Paulo. Além disso, também tinha muita disputa na posição com nomes como Luiz Fabiano na época. Na verdade, tinham muitos times grandes de olho no Henrique. Até que em janeiro de 2012 foi emprestado para um time da Europa. Mas a surpresa foi o time que ele se transferiu, o Granada. Sim, era um time do Campeonato Espanhol, mas era muito menor do que outros clubes que a galera achava que ele ia. Mesmo assim, no Granada, acabou não fazendo gol e ficando no banco. Então voltou para o São Paulo, onde continuava com disputa pela posição e foi emprestado para o Sport. Nossa Mas em senhora. Pernambuco também não teve muita oportunidade. Até que em 2013 foi comprado pelo Botafogo, uma nova casa para tentar deslanchar. Mas no seu primeiro ano por lá, não conseguiu marcar nenhum. Nossa Ele só senhora. conseguiu mostrar mais o seu futebol no ano de 2015, quando foi pro Coritiba, marcando 12 gols no Brasileirão. Então com isso chamou a atenção do Grêmio, Olha o que Grêmio. contratou ele. Mas em Porto Alegre não conseguiu repetir esse feito, começando uma rodada de empréstimos. Foi pro Coritiba de volta, para um time lá da segunda divisão turca, Belenenses de Portugal, Chapecoense, e em 2020 se transferiu em definitivo pro Goiás. Só que no Goiás ele passou por uma lesão grave, então quase nem jogou e na virada de 2020 para 2021 ficou sem clube. Nossa Sim, senhora. 10 anos depois de ser o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20, o Henrique estava sem clube. Até que em setembro de 2021 assinou com a Chapecoense, Nossa. mas logo foi para América Mineiro e depois para o Vila Nova, Ai, que se tornou amado. o clube que ele mais jogou. Olha Em que graça. 2024 foram 48 partidas, mas saiu de lá também. Na virada de 2024 para 2025, assinou com o clube que está defendendo hoje, a Meu Portuguesa. pai, amado. Hoje o melhor jogador da Copa do Cara, quantos gols esse miserável tem na carreira, mano? 69 gols. Mundo Sub-20 tá jogando pela Lusa. No fim, o fato de ser eleito o melhor acabou prejudicando demais, trazendo uma pressão que acabou prejudicando sua carreira. Que loucura, né? Bom, pelo menos ele ainda tá jogando.
Agora o próximo jogador campeão mundial já até se aposentou do futebol. Na Copa Sub-20, o lateral esquerdo titular, que era uma promessa para o futuro da seleção, era ele, o Gabriel Silva. Invadiu, cortou pra dentro, Gabriel bateu! Esse Gabriel Silva não é ex-Flamengo não, né? Ou nada a ver. O Gabriel disputou todos os jogos daquela Copa, então chamou atenção em times europeus, Ah, até que foi nós. comprado por 4 milhões de euros pelo Granada, da Espanha. Sim, o Granada aparecendo de novo. Ele Eu não pisou no lembro desse futebol aí não. europeu. Agora era hora de deslanchar. Só que logo que ele chegou na Espanha, já foi emprestado por um time da Itália chamado Novara Calcio, onde não teve muitos jogos. Então, sem espaço, Não lembro foi desse também, comprado não. por outro clube, a Udinese, onde começou a ter mais regularidade. Na temporada 2013 e 14, ele foi titular. Só que depois de um tempo, acabou perdendo espaço. Então foi emprestado pro Carpi, Ele jogava pro no Genoa, quê? pro Granada Ah, de só Deus volta, sabe. até que foi comprado pelo Saint-Étienne, da França. Aí, finalmente, pelo Saint-Étienne, ele começou a ficar mais tempo no clube. Mesmo sendo reserva muitas vezes e ainda algumas lesões, permaneceu lá por anos. Lateral Mas esquerdo. uma hora ele decidiu que não queria mais continuar por lá. Então no começo de 2023, ele rescindiu seu contrato, ficou alguns meses sem clube e voltou pro Brasil, Olha aí, assinando ó. com a Ponte Preta. Ele só tinha 32 anos naquele momento. Só que praticamente do nada, depois de só 2 meses na Ponte, ele decidiu rescindir o seu contrato e se aposentar do futebol. Meu Deus do céu. Literalmente pendurou as chuteiras. A verdade é que ele lutava sempre com problemas físicos e musculares, então decidiu parar de vez. Tá certo. Quem diria que ia sair do futebol tão cedo? Agora o próximo jogador saiu do banco para entrar no lugar do próprio Gabriel Silva na final, o Alan. Vestindo a camisa 14, o Alan foi reserva naquela Copa, Aquele? mas entrou a campo jogando a maior parte da decisão. Naquele ano ele tava chamando a atenção, porque tava no Vasco e os caras tiveram uma temporada assim, muito boa, sendo visto Brasileirão e da Copa do Brasil. Então em 2012 foi vendido, se transferindo para a Udinese da Itália, onde logo virou titular no meio-campo. Ele ficou sendo titular por 3 temporadas, então foi comprado por outro clube maior, o Napoli, onde continuou como titular por anos. Teve temporada que ele chegou a jogar 50 partidas. Uma carreira de sucesso. Então em 2020 foi comprado pelo Everton da Inglaterra por 24 milhões de euros. Mas na Inglaterra acabou não tendo a mesma regularidade. Na sua segunda temporada acabou perdendo espaço. Então no mês de 2022 foi jogar num clube bem mais longe, o Al-Warda, dos Emirados Árabes. Ele ficou 2 anos por lá, chegando até a ganhar a braçadeira de capitão. Mas logo que acabou seu contrato, decidiu voltar para o Brasil, assinando com Botafogo. Ele veio para o Fogão no mês de 2024, Botafogo? participando das conquistas mais importantes da história do clube, mesmo ficando muitas vezes no banco. Então foi isso que aconteceu com todos os jogadores que disputaram a grande final e foram campeões da Copa do Mundo Sub-20 com Olha a aí, ó. seleção brasileira. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? E não esqueça de conferir o Opera, eu tenho certeza É o caralho, mano.